A paz do Senhor, amados irmãos. Nessa tarde desse domingo, eu aqui com as minhas inquietudes, indagando assim do Senhor, porque há muitas coisas que nós não podemos fazer, há muitas coisas que nós não podemos ajudar. Tem tanta coisa para ser construída que a gente ainda não conseguiu, seja ela na nossa vida, seja ela no ministério, seja ela em tudo. E aí eu falando com o Senhor e falando: Pai, nós precisamos ensinar a igreja a buscar a Tua presença. Nós precisamos ter tempo nos cultos de ensinar aos irmãos a mergulhar na palavra do Senhor. Porque o Senhor diz lá em Mateus 6:6, entra para dentro do meu quarto, do teu quarto, e orai ao Pai em secreto, que te vê em secreto e Ele te recompensará. Mas para que os irmãos orem, é necessário que conheça o Senhor. É necessário que conheça as suas orientações, as suas instruções, assim como Jesus fez aos seus discípulos. Então é necessário a gente ir na palavra, orientar como ler a palavra, o que fazer. E aqui agora à tarde, eu estou aqui com João 16 e 17, e orando e falando com Deus. Pai, às vezes nós nos sentimos muito inquietos, muito angustiados, tantas coisas assim para a gente fazer, é muita coisa, e a gente queria saber assim, será que essa palavra, que é a palavra que nós temos ministrado, será que nos momentos que os irmãos estão na igreja, eles têm absorvido a perfeita, boa vontade do Pai? Eles têm compreendido o que é o reino de Deus? E eu fico pensando assim, será que eles têm entendido a importância da vida eterna na vida de cada um? E ainda mais, eu fico pensando, será que os irmãos estão entendendo realmente a necessidade que existe de buscar santidade, de buscar vida com Deus, de buscar a presença do Espírito Santo, de tirar tempo para Deus? E às vezes, irmão, mesmo quando nós queremos tirar tempo para Deus, nós temos dificuldade. Porque muitas vezes o nosso pensamento, a nossa mente, ela está tão cansada, ela está tão sobrecarregada, que você pensa: eu vou orar. E de repente você começa devagar, e você se vê em momentos orando, em momentos pensando em outras coisas. E a gente tem que começar a vencer a nossa mente. Tem que começar a ensinar a nossa mente a quietar. Por isso é tão importante a gente ler a palavra e falar: Espírito Santo de Deus, me dê tranquilidade, me dê a paz que eu preciso para receber essa palavra, para entender essa palavra, para fazer com que essa palavra entre no meu coração, porque o Espírito Santo, meus queridos, é o convencedor. Dentro do meu coração, dentro do seu coração. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio, Ele está do nosso lado para nos ajudar, porque Ele foi um presente dado por Jesus. Jesus disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, vocês não vão ficar órfãos. Se alguém disser que nós somos órfãos, irmãos, está mentindo, nós não somos órfãos. O Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador em toda e qualquer situação da nossa vida. Seja ela em momento de dor, seja ela em momento de angústia, seja ela em momento de solidão, em momento de estresse, seja ela no momento em que você está muito ansioso, respira fundo e fala: Espírito Santo de Deus, entra aqui. Entra aqui no meu coração, mas entra aqui na minha mente. Me ensina a sossegar a minha mente. Ensina-me a sossegar o meu espírito, para que eu possa falar com o Senhor. E a palavra do Senhor, ela é tremenda. E quando você começa então a clamar para o Espírito Santo, vem uma tranquilidade muito grande sobre a sua vida, sobre a sua mente. E você se aquieta diante de Deus. E é nisso, meu querido e minha querida, que eu vim hoje para falar com os irmãos. Porque lá em João 16, a palavra do Senhor diz assim: olha, Jesus dando instruções aos discípulos. Eu pergunto: o que você é? Se não é discípulo de Jesus, tem que ser. Se não aprendeu a ser discípulo, tem que começar a ser. E é muito importante que a gente tenha líder que nos ensina a ser discípulos. Porque é começando no discipulado, é começando a ser discipulado com Cristo Jesus, é que nós podemos caminhar com Ele. É para que nós possamos resolver a nossa vida, a nossa situação. Irmãos, não adianta nós ficarmos ensinando a um monte de pessoas se nós não damos conta de resolver o nosso próprio problema. Se nós não pararmos para aprender nós mesmos com o Senhor e pedir o Espírito Santo para ser o nosso professor e Ele nos ensinar, nós vamos ser pessoas dependentes do homem a vida inteira. No tempo que você já está na igreja, há quantos anos? E há quantos anos você já deveria estar ensinando e não ser ensinado?
E há quanto tempo ainda você é dependente da oração do fulano, do ciclano, do bertano? Você tem que ir atrás de alguém que ora, alguém que revela, porque senão você não vai se sentir bem. Porque você ainda não aprendeu a depender do Senhor. Aprender a depender do Senhor é aprender a quietar-se. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que tudo esteja muito difícil na nossa vida, nós temos que aprender a nos aquietar. Entrar para dentro do nosso quarto e falar, Pai, eu não sei até quando vai. Mas se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver no controle da minha vida, eu vou conseguir. Porque eu sei que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, e o Senhor vai falar comigo aqui na tua palavra, e o Senhor vai colocar essa virtude dentro de mim, que é esperar a solução do meu problema de acordo com a tua boa e perfeita vontade. Isso é o que o Senhor requer de mim e é o que o Senhor requer de você. E nós precisamos pedir, Senhor, fala conosco, Pai. E Jesus aqui então dando instrução aos seus discípulos, ele diz assim na palavra dele, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Vocês chegarão um momento em que vocês vão ser expulsos. Irmãos, isso já está acontecendo. A palavra de Deus, as pessoas já estão querendo negar a palavra do Senhor. Isso em todo o tempo, mas esse não é o meu problema. Eu não quero falar sobre isso agora, mas eu quero ensinar você a entrar na presença do Senhor. Você a buscar a presença do Pai e você aprender você mesmo se descansar na presença de Deus. Tá tudo difícil? Tá. Corra para a palavra. Tá tudo muito difícil, você não está conseguindo nem orar? Corra para a palavra de Deus. Se você não conseguir orar, leia. Se você fala em línguas, fala em línguas. Adore ao Senhor. Enquanto você está falando em línguas, o Espírito de Deus, a parte dele que está dentro de você, se comunica com o Espírito de Deus. E enquanto o Espírito de Deus dentro de você e o seu Espírito se comunica com Deus, Deus te dá estratégia de luta, Deus te dá estratégia de sabedoria, Deus te dá revelação, Deus te ensina como agir em toda e qualquer situação. Sem sombra de dúvida, ore em língua. Porque quem fala em língua não fala ao homem, mas fala a Deus. Olha que coisa tremenda, nós podemos falar com Deus. Nós podemos falar a Deus, aleluia, Pai, obrigada, Jesus. E nós podemos falar, papai, eu não sei o que eu estou falando aqui em língua. Eu oro em línguas, mas eu também oro em entendimento. Senhor, eu sei que eu estou falando em línguas aqui com o Senhor. Eu não sei o que meu espírito quer dizer para o seu espírito, aleluia. Mas eu vou ficar aqui horas, a minha mente ela está muito cansada. Então eu vou falar em línguas. Porque enquanto você está falando em línguas, a sua mente está infrutífera. Enquanto a sua mente está infrutífera para o mundo, o Espírito de Deus está se comunicando com o seu espírito e te dando sabedoria, te dando estratégia de vida. É isso que nós temos que fazer, pegar as instruções que o Senhor tem dado, aos discípulos, e pegar essa palavra, leia a palavra. Seja onde você quiser, eu estou lendo aqui em João 16, em João 17, mas você vai ler aquela que o Espírito Santo tocar no seu coração, seja qualquer palavra. Eu quero que você saiba que nós vivemos uma nova aliança em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz por mim e por você. E por essa nova aliança, irmão, nós temos livre acesso a Deus, em nome de Jesus. Tudo que nós vamos pedir, que seja em nome de Jesus. Através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Nós temos livre acesso de chegar diante do trono do Pai. E como que eu vou fazer isso? Lendo a palavra de Deus, orando e falando em língua. Porque quando você está falando em língua, você está falando com Deus. A palavra é muito clara, você está falando com Deus, E aí Jesus fala assim, olha, eu agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde eu vou. Antes, porque vos diz isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado porque não crê em mim. Da justiça porque não vou para o Pai. Porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus tinha muita coisa para falar conosco, mas ele disse, agora vocês não vão poder suportar. Por quê? Porque nós precisamos primeiro tomar posse, que ele nos deu o Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus nos orienta e nos convence e traz para nós a revelação à medida que nós necessitamos. E quanto mais nós nos fortalecemos na oração em língua, quanto mais nós nos fortalecemos lendo a palavra, quanto mais nós nos fortalecemos orando e falando com Deus,
mais a presença do Espírito Santo se torna visível em nossa vida, falando conosco, nos orientando, nos ensinando tudo que nós temos que fazer. Então, a primeira coisa, você está angustiado? A palavra do Senhor é muito clara, ela diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Entremos no nosso quarto por causa de Jesus. Jesus, eu estou entrando aqui no quarto. Espírito Santo de Deus, leva a minha comunicação agora. Espírito Santo de Deus, leva agora as minhas petições. E você pode falar com Jesus: Jesus, o Senhor é o meu advogado diante do meu Pai. Então, que o Senhor possa agora receber as minhas orações, Pai. Aí você pode, está dizendo aqui na palavra que nós temos livre acesso ao Pai. Então nós podemos falar: Papai, eu estou aqui diante do Senhor em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, porque se eu estou aqui é porque Ele morreu na cruz, para que eu tivesse acesso ao Senhor. E quero te pedir que o Senhor convença o meu coração, que o Senhor tranquilize a minha alma, que o Senhor tranquilize o meu coração, que o Senhor coloque em mim a convicção de que eu preciso para vencer o que eu estou passando agora, nesse exato momento, essa angústia, essa dor, tudo que eu estou vivendo nesse momento. Irmãos, não tem outro caminho, se não for orando, se não for lendo a palavra, se não for entrando para dentro do teu quarto e vivendo a palavra do Senhor. Orando em línguas, você terá estratégia. Orando em língua, o seu espírito vai falar com o Espírito de Deus, não importa se você não entende. Você não tem que entender. Você tem que deixar o Espírito de Deus que está dentro de você falar com o Pai. Porque ele precisa de orientação do Pai para que você seja um vencedor, para que você vença e para que você seja uma pessoa muito abençoada. E eu declaro nesta tarde que esse momento é o momento da minha vitória, é o momento da sua vitória. É o momento em que eu estou tirando tempo para Deus, para orar, para falar em línguas, para orar ao meu Pai. E o momento em que as nossas mentes muitas vezes estão cansadas, mas que a partir do momento que eu começar a falar em língua, ela vai ficar infrutífera para o mundo e ela vai se descansar. O inimigo se aproveita da nossa mente cansada para nos destruir, para trazer em nós o estresse, para trazer em nós a falta de paciência, para trazer em nós a falta da compreensão. Por isso nós precisamos estar descansando no nosso Pai. Nós precisamos adentrar no Santo dos Santos. Nós precisamos que o nosso espírito faça comunicação com o Espírito de Deus para que nós sejamos vencedores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Aproveite essa palavra. Vá para o seu quarto. Leia a Bíblia. Ore. Se você não sabe orar em línguas ainda, não importa. Entra lá para dentro e deixa o Espírito Santo de Deus tocar. Não tenha pressa nem ansiedade. Ele não age na nossa ansiedade. É algo que Ele que faz. À medida que você for orando no seu entendimento com tanta intensidade, o Espírito Santo vai se manifestar de alguma forma. E é uma coisa natural. Porque muitas pessoas ficam muito ansiosas porque ficam querendo algo assim muito fora do normal. Isso não existe. É um momento em que você vai orando e vai falando com o Espírito Santo de Deus. Então há um momento de êxtase. E ali então até muitas vezes a sua língua enrola. E você deixa fluir do enrolar da sua língua. No momento certo, Deus vai colocar palavras mais tangíveis. Você não vai ainda entender. Porque não é para nós entender, é para o nosso Espírito falar com o Espírito de Deus. E depois nós vamos compreender, porque é através das estratégias e das bênçãos que o Senhor derramarão sobre nós e do entendimento que Ele colocará na nossa vida. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe e a paz do Senhor a todos. Amém?